Está começando mais uma edição da Live Desperta! Uma mensagem de fé, esperança e salvação para o seu coração! Desperta, desperta, chegou a hora. Jesus Cristo em breve voltará. Compartilha esta mensagem agora. Vamos juntos o Evangelho anunciar. Com a apresentação de Robson Souza, levando a palavra com amor e dedicação. Presbítero Jonilson, Pastor Antônio Carlos, Pastor Luciano, Pastor Alisson, anunciando a esperança. Desperta, desperta, chegou a hora. Jesus Cristo em breve voltará. Compartilha esta mensagem agora. Vamos juntos o Evangelho anunciar. Sejam todos bem-vindos! Que Deus abençoe a todos e já está no ar a nossa live Desperta, Jesus voltará. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, não só a sua, nossas vidas, porque também carecemos dessas bênçãos do Senhor, né? Felizes estamos porque mais uma noite o Senhor nos deu essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E você que está aí do outro lado, que vai acompanhar essa live mais tarde, gostaria muito que você comentasse, gostaria muito que você compartilhasse, gostaria muito que você sugerisse até um tema para esta live, tá certo? Semana passada não foi possível nós fazer a live devido a um problema que teve aqui, né? Mas aqui já estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Sempre, gente, pode acontecer, tá? Então, o dia que acontecer, é isso mesmo, e a gente volta outro dia, na outra semana, né? Gostaria muito, né, que não acontecesse, mas imprevistos sempre acontecem. Bom, o presbítero Jonilson já está aqui à minha direita, pastor Antônio Carlos já está aqui também à minha esquerda, e tem mais 3 pessoas aqui presentes, não estou vendo elas, mas sinto a presença, com certeza que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Com certeza. Ah, tem mais um, porque a Bíblia fala no Salmo 37, parece, eu acho que 37 ou 34, fala assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Tem mais um, o calço apertado, ao derredor, 1 Pedro 5, versículo 8, né, que o diabo, ele fica ao derredor, rugindo feito como leão, procurando que possa tragar. Bem longe, para chegar até aqui, para chegar até a sua vida, você que está na presença de Deus, primeiro é preciso passar por essas barreiras que nós acabamos de falar agora, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a vida da sua família. A nossa oração aqui é que Deus possa realmente alcançar almas através dessas lives que nós vem fazendo aqui, né? Eu poderia muito bem, assim, optar em fazer essa live 2, 3 vezes na semana, mas a gente sabe que também temos outros compromissos, né? Não posso abrir mão, assim como os colegas também não podem, né? E assim Deus então tem preparado pessoas para estar ao nosso lado, para juntos nós fazer essas lives que têm sido bênção, tem alcançado pessoas, né? E nós vamos fazer uma oração, mas antes, claro, vamos apresentar os colegas aqui mais uma vez. Pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor Jesus para o presbítero Genilson, presbítero Robson. A paz do Senhor e boa noite para todos que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar depois, seja bom dia ou boa noite ou boa tarde, né? Que Deus possa abençoar cada um e que os irmãos possam estar ligados sempre conosco para que possamos também passar para os irmãos aquilo que Deus passa para nós através do conhecimento, né? Que nós precisamos conhecer para que nós possamos passar para alguém, senão não tem como a gente fazer isso. Então, que Deus possa abençoar cada um ouvinte, que possa colocar na mente dessas pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor. Presbítero Jonilson, para o Senhor Jesus. Boa noite, presbítero Robson, pastor Antônio Carlos, todos os ouvintes. Como o pastor Antônio Carlos falou, bom dia, boa tarde, quem estiver ouvindo essa live, não sei, mas que quando você possa ver, você possa sentir um toque da Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque é uma live que tem sido passada com o seu imprevisto acontece, é feita ao vivo, então, mas está no controle, Deus sabe todas as coisas. Então hoje nós estamos aqui mais uma vez, não paramos, mas nós ajustamos nossos horários para estar tudo certinho, porque, irmão, tem que ter obediência. As coisas de Deus tem que ter obediência. Foi bom ele comentar falando isso aí, porque realmente essa live era na quinta-feira, né? É. Aí, gente, como houve uma mudança ali na igreja onde eu congrego, né? Houve uma mudança,
E nas quintas-feiras tem ali o culto de libertação. E como obreiro da igreja, a gente não pode estar ausente. Não que a nossa presença é tão importante, mas é como ele falou aqui agora, sobre a questão da obediência. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Na escola a gente aprendeu A, B, C, D. Com Jesus é obedecer. Para a gente ser abençoado. Certinho. Presbítero e pastor, e você que está do outro lado aí, eu quero já começar aqui com o texto, vou ter minha posição aqui em relação ao tema, mas só para base, né, para a gente dar um pontapé inicial aqui nesse assunto, Hebreus 9, 27, que fala o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Dependendo da tradução, vai estar escrito assim: ao homem está ordenado, vai dar no mesmo, né? Morrer uma só vez, sexo depois disso o juízo. A gente sabe que o homem ele nasce, cresce, envelhece ali, e daqui a pouco ele não vai ficar por semente, ninguém fica por semente, ele vai uma hora partir dessa vida para outra. Não é verdade? É lamentável, às vezes, porque são pessoas que a gente quer que fiquem do nosso lado, rapaz, né? Ninguém quer perder uma pessoa. Inclusive, já quero aqui nesta live, já nessa abertura aqui dessa fala, falar para você que perdeu um ente querido, que o Espírito Santo possa consolar o seu coração, tá? Não é fácil, não tem palavras na esfera humana que possa preencher esse vácuo vazio. Mas nem por isso a gente vai deixar de dar uma palavra aqui de conforto, né? Que o Espírito Santo conforta o coração de você, mãe, que perdeu um filho, de você, pai, né? Você, filho, que perdeu o seu pai ou sua mãe, como eu perdi o meu pai, já vai fazer 8 anos, né? E eu sinto muita falta dele ainda. Já vi pessoas falar o seguinte: não, morreu, tem que esquecer. Só se der uma pancada na cabeça da amnésia, aí é diferente. Mas sou lúcido, graças a Deus, não tem como esquecer. E nós, como o pastor falou até esses dias na igreja, nós não estamos preparados para perder, principalmente quando alguém da nossa família, ou até um amigo, isso aí abala a gente, né? Quando a gente tem uma notícia, recebe a notícia, fulano partiu dessa vida para outra, né? Então, assim, gente, nessa live aqui, vai ser uma live para confortar corações, mas também falar algumas verdades, tá? Falar algumas verdades. A gente falou que agora, então, que ninguém vai ficar para semente. Todos nós vamos partir. Eu falava com um colega de trabalho o seguinte: a questão não é partir, é como vou partir. A questão não é morrer, apesar de ser uma questão triste, mas morrer em Cristo ou morrer sem Cristo. Porque, na verdade, a Bíblia fala que há 2 caminhos. Um leva à vida eterna, outro leva para o castigo eterno. E quem é o caminho? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, o versículo 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Então aí já está falando da eternidade. Então tem a vida eterna. E o salmista, no Salmo 89, tem um verso lá que fala assim: que homem que há que viva e que não veja o mundo invisível? Em outras traduções está escrito assim: que homem que há que viva e que escape da morte? Então sabemos que uma hora vamos partir. Agora a questão aqui é de que maneira, né? De que forma vamos partir, né? Isso é muito sério, gente. A gente chega muitas vezes, já cheguei até mesmo em velório, onde de repente o corpo está demorando ali e as pessoas se preocupam, até agora o corpo não chegou, cadê, né? Mas ninguém pergunta assim, e a alma? Né? Isso é muito sério. Então, nessa noite, à luz da Bíblia, à luz, já fizemos até uma prévia aqui com o pastor Antônio Carlos, antes do presbítero chegar aqui, à luz das Escrituras, foi o que ele falou aqui agora há pouco. Nós vamos tentar responder para vocês dentro da Bíblia, não é nada nosso, tá? É como eu falei lá em Campestre esses dias em um culto. A Bíblia, ela levou 16 séculos para ser escrita. A Bíblia, ela foi escrita aproximadamente por 40 homens. Homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é o manual de sobrevivência da humanidade, a Bíblia Sagrada.
a palavra de Deus. A resposta ou as respostas para todas as perguntas estão aqui nesse livro. Pastor Antônio Carlos. Glória a Deus. Eu também queria falar um pouco sobre isso, mas eu queria ler um texto que está aqui em Lucas, no capítulo 16. Eu não vou ler a parábola toda, mas vou ler do versículo 22 em diante. A palavra diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando Abraão, disse: Meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Nós vemos aqui, por exemplo, que existe uma alma a sofrer, ou existe uma alma a estar bem consolada. Nós todos temos uma alma, indiferente de ser rico, de ser pobre, de ser branco, preto, não existe essa diferença. A alma é toda a mesma cor. Nós não temos isso. O sangue nosso também é todo da mesma cor. Então, existe aqui uma separação, não porque aquele homem era rico e não porque o outro era pobre. Aqui Jesus, nessa parábola, ele deu a entender que temos uma alma a cuidar. Indiferente de ser rico, porque tem rico que tem uma alma boa e tem pobre que tem uma alma, vou falar assim, desgraçada, porque é sem a graça de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que até que é um xingo, mas não é um xingo. É verdade. Quando a pessoa fala é um desgraçado, é uma pessoa sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. E tem alma que ela não tem a graça de Deus. E a palavra que ela vem mostrando que essa alma vai sofrer no Hades, no inferno. E ainda tem o lago de fogo, que ainda é pior, né? Porque quando essas almas forem julgadas, vão ser levadas para um lugar de tormento eterno. Aí as coisas ficam pior, porque a palavra diz, o Jesus Cristo disse que ali o fogo não se apaga e a cama é de verme. Então ainda é pior. Então nós temos que ter um cuidado com a nossa alma. E para nós termos cuidado com a nossa alma, nós temos que ir para onde? Correr para Cristo, porque só Ele é o caminho da salvação. Só Ele tem a salvação. Não adianta nós querermos correr para o outro lado e achar que vamos ser salvos, levar uma vida alongada, larga, como diz, cheia de coisas boas, como diz por aí, aproveitando a vida, que eles dizem que é aproveitar, mas não é. Infelizmente, nós temos que firmar o nosso pensamento em Cristo, porque a nossa alma depende disso. Nós somos feitos de espírito, corpo e alma. Nós somos feitos de espírito, corpo e alma. E aí nós temos que saber separar. A palavra, ela disse que o corpo volta para a terra, né? O espírito volta para Deus. E a alma? Né? E a alma, para onde vai? Essa é uma palha que vai ficar no ar. Para onde vai a alma, né? Será que morreu e acabou? Será que aniquila mesmo? Conforme estávamos conversando em off aqui, o pastor, que tem aí um segmento que fala que morreu, né, depois que na segunda morte lá, vai ter segunda morte, que aí acabou. Não é bem assim, né? Sabemos que não é bem assim. Jesus falou sobre a vida eterna, gente. Vida eterna. Presbítero João Nilson, esse é um assunto bastante complexo, né? É um assunto bastante, assim, importante se falar, porque, na verdade, essas mensagens, ou essa mensagem, muitas vezes, elas têm sumido em cima do púlpito. A verdade é essa, né? Não se fala muito sobre a vida após a morte. Ainda tem pessoas que falam, graças a Deus, não estou aqui generalizando. Tem pessoas que alertam o seu rebanho, tem pessoas que falam ali para o seu colega de trabalho. Enfim, onde quer que ele vai, ele fala. E aqui nós estamos falando sobre essa questão. O texto que eu li aqui, mas você fica bem à vontade. Eu li agora há pouco aqui que importa o homem morrer uma só vez, segue-se depois disso o juízo. Então, é uma prova cabal de que morreu não acabou, porque tem um juiz aí, né? Exatamente. Eu vou até pegar esse mesmo texto que o pastor Antônio Carlos, eu também aprofundei nele, porque a gente vê que vida ao contrário. Não tinha escassez de tudo, o outro tinha abundância de tudo. Mas só que um estava preso, que só pensa assim, igual nós aqui. Adianta a pessoa ter dinheiro, fortuna e pensar só nele.
Porque hoje em dia tem pessoas que são muito agarradas em coisas materiais, tipo assim, não tem condições, não vou, do que eu tenho, não vou discutir com ninguém que eu lutei para me ganhar. E esse rico aqui, mesma coisa. Só que depois, quando ele morreu, ele achou que assim, eu vi o bom aqui na terra, depois não prestar conta com ninguém. Isso aqui foi em conta a Deus. Aqui no Lucas 18, uma sede de qualidade. E perguntou um certo príncipe dizendo, mestre, o que é de fazer para dar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e sua mãe. Ele disse, de todas as coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta alguma coisa. Vende tudo que tem, reparte para os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Por quê? Muitas vezes pessoas fazer caridade, a cesta básica, você dá uma cesta básica, você ajudar o próximo, você está ganhando. Não, a gente tem que ter um coração bom e conhecer, que nem o presidente falou aqui. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, sem Jesus não há atalho, irmão. Não tem. Porque os antigos sempre falaram, qualquer caminho sai na venda, mas para chegar até Deus tem que passar por Jesus. Ele é o caminho. Mas irmãos, não adianta gaguejar, não adianta retrucar, é só Jesus para chegar até o céu. Porque a gente vive eterno só com Jesus. Mas importante eu viver agora, depois não presto conta. E outra coisa também é a questão da pessoa falar assim, mas Jesus não só está lá na igreja, não. Já vi esse negócio. A questão é o seguinte, Jesus tem duas instituições que ele fundou. A família e a igreja. A igreja. Então, é na igreja. É na igreja. O Cristo, por exemplo, quando João na Apocalipse vê, no capítulo 1 ali, ele vê ali o candelabro que simboliza a igreja. E tem 7 pontas ali. 7 castiçais, né? Os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, já que os 7 castiçais simbolizam a igreja, no meio quem está lá? Um semelhante como o Filho do Homem. Jesus Cristo está no meio. Ou seja, João vê a igreja, os 7 castiçais simbolizando a igreja, aí ele veio no meio dessa igreja, o Filho do Homem. Ou seja, a importância da igreja, essa instituição que mais ressocializa o cidadão, que sem custar nenhum centavo dos cofres públicos, né? E essa instituição, chamada igreja, foi essa que Jesus falou para Pedro assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Exatamente, porque a gente vê hoje em dia, o presbítero me falou, dos temas nós trouxemos até hoje nas lives, quem está acompanhando já acompanhou, sabe, são poucos, raríssimos são falados em púlpito de igreja. São poucos, raríssimos são falados. Porque essas almas que estão de fora, que a pessoa tem líderes que estão tratando de qualquer maneira, um dia vai prestar conta sobre elas. Porque às vezes a pessoa é um líder espiritual, é um anjo de Deus na igreja, deixa as coisas correr tudo na corda bamba. Modo bambu, né? Ué. Aí depois, o dia que Jesus falou assim, você tem que prestar conta das suas almas, que você tem a alma tem que ser salva. Não é salvar a sua vida financeira, é salvar quem que precisa da alma ser salva. Então, um texto na Bíblia, pegando um gancho sobre a questão de bens materiais e etc, etc. Olha o que Lucas fala, gente, no capítulo 12, a partir do versículo de número 18. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha aí, alguém agarrado muito nos bens materiais, alguém agarrado muito nos prazeres dessa vida, e aí Deus fala, hoje vão pedir a tua alma. Observa aí que não está falando aqui, ó, o meu filho Jesus vai pedir sua alma hoje, eu vou pedir sua alma hoje, os anos vão pedir sua alma hoje. Quem é esse aí que vai pedir a alma desse camarada aí? Com certeza o cão, porque na verdade ele levou uma vida aí como esse rico da parábola que vocês falaram aí. E o rico da parábola do rico e o Lázaro aí, essa parábola, ele não foi lá para o Hades só porque ele era rico, não. Ele foi para o Hades por conta das escolhas que ele fez aqui nessa terra. A atitude que teve. E o rico e o Lázaro não foi para o paraíso porque era pobrezinho, miserável, não. É porque Lázaro escolheu a boa parte, né? Se nós olharmos para a vida de Jó, nós vemos que é possível ser rico
e ser salvo. Né? Porque às vezes muita pessoa firma somente naquela palavra que está assim, que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Então, só que é o seguinte, quando a palavra diz isso, ela está falando justamente o que o presbítero falou, que o amor é aquela riqueza. Porque tem muitas pessoas que são ricos, são milionários, mas é humilde. E serve a Deus. E serve a Deus, e serve à igreja, às pessoas que precisam com aquilo que tem. Porque se nós olharmos na palavra, a palavra, não sei onde está escrito, mas a palavra fala que a riqueza é um dom de Deus. Exatamente. Eu já li isso, a riqueza é um dom de Deus. Então, se você tem o dom de ficar rico, usa ele para benefício da obra de Deus. Aí sim vem a salvação através disso. Aceitando a Cristo e usando para benefício da obra. Usando para acolher aqueles que necessitam. Você não vai conseguir acolher todo mundo que necessita, mas fazendo a parte de cada um. Então, não é o dinheiro que o rico tem, os bens que o rico tem, que vai levar ele ao inferno, mas as consequências do amor que ele tem aquilo ali. A prisão que ele tem sobre aquilo ali, porque tem pessoas que têm algum dinheiro, mas é miserável. Ele é miserável na comida, ele é miserável, às vezes eu conheço pessoas que são ricos, que você não consegue tomar um copo de água, ela trabalhando para ele, você tem que levar água de casa, porque não dá. Então nós temos que ter esse cuidado. O Provérbios fala que tem rico que se faz de pobre tendo tudo, e tem pobre que se faz de rico tendo nada. Tendo nada, isso é verdade. Né? Então é uma coisa que nós temos que separar. Então, às vezes, quando a pessoa prega aí que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, o rico pode pensar, não, então é impossível ser salvo. Porque se nós não explicarmos o que Jesus estava falando, é possível que muitas pessoas tenham esse entendimento. Porque às vezes não tem o conhecimento, mas não é por causa da riqueza que ele tem. É por causa do amor àquela riqueza que leva a pessoa a perder a sua alma, como foi lido esse texto aí, que o presbítero Robson leu agora, do homem que juntou, e no final morreu, não levou nada, quem queria deixar, não levou nada. Só muda de roupa. Então, e mesmo assim a roupa nem ele escolhe. Muitas pessoas são ricos, são humildes, são ricos, são servos verdadeiros, e tem pobre que não são servo de Deus, está na igreja, mas não é servo de Deus. Então nós temos que saber separar, que a nossa alma, ela é tão importante para Deus, que ele deu o próprio filho para salvar a nossa alma, e não deu para salvar o nosso corpo. Porque se fosse por essa parte, Jó não teria sofrido. Jó sofreu, mas a alma dele estava livre. Eu estou assim, acompanhando um pouco, uma vez mais, né, que eu gosto muito de ler sobre os mártires do Coliseu Romano. Está aí nos anais da história, pessoas que morreram por conta do Evangelho, né? Onde eles morriam sorrindo, rapaz. Teve eu esqueci o nome, não sei se é Inácio, eu esqueci o nome dele, ele chegou a falar o seguinte, eu vou ser moído como trigo na boca das feras para se tornar um pão na presença do meu Deus. E começou a louvar. Porque ele sabia que partindo dessa vida para outra, ele tinha certeza que estaria com o Senhor. Paulo, no final do seu ministério, 2 Timóteo 4,7, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E ele vai falar que o que está reservado para ele é a salvação, a coroa, né? A coroa da justiça. Então, minha gente, morreu não acabou. Morreu não acabou. A Bíblia nos dá essa garantia. E a Bíblia Sagrada, como eu falei esses dias, novamente em um determinado lugar, a Bíblia Sagrada não é qualquer um livro que a gente encontra aí numa banca, não. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando para nós. Tudo que está na Bíblia Sagrada, nós podemos acreditar que tudo aqui é verdadeiro. E um detalhezinho sobre a questão da alma, né? A Bíblia, o pastor falou aqui para nós que é a respeito do corpo, a alma e o espírito, né? A alma, o corpo ele volta para a terra, lá em Eclesiastes fala isso, do pó viemos, para o pó nós tornaremos. E o espírito a quem Deus deu volta para ele, né? Então assim, o Robson não é esse aqui que você está vendo aí, né? Não é esse. O Robson espiritual é o que está lá dentro. Quando a gente parte dessa vida para outra, essa matéria realmente ela vai voltar para a terra, porque da terra ela veio. Agora dentro de mim vai acontecer uma palavrinha chamada o desencarne, não é encarnação, tá? Isso aí a gente não acredita. O desencarne. Né? Ou seja, vai sair essa alma, ela vai para o castigo eterno ou vida eterna. E não tem essa ideia que,
vai ficar no esquecimento, ah não, vai ficar na sepultura, porque lá em Eclesiastes 9 fala que os mortos nada sabem. Aí eu faço uma pergunta aqui, para essa linha de raciocínio que prega isso. Como explicar Apocalipse, então, fala que os mortos ali estavam clamando, pedindo ali para vingar o seu sangue? Por que que eles estavam ali? Os mortos nada sabem, tem que explicar o contexto. Porque lá em Eclesiastes tem 30 vezes a palavrinha escrita assim, debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Ali, em relação às coisas terrenas, os mortos realmente não vai ter como fazer na obra. A Bíblia Sagrada fala para nós que eles não vão fazer obra alguma, não tem ciência nenhuma, né? Então, em relação a este mundo aqui, debaixo do sol, esse é o contexto dessa palavra. Os mortos nada sabem nesse sentido, né? Não vão poder fazer nada. Agora, em relação passando dessa vida para outra, quem vai lá para o Hades vai estar ciente. O irmão leu aqui agora. Não leu todo, mas está lá. Aquele rico que foi lá para o Hades, ele teve ciência, ele estava consciente de que tinha 5 irmãos aqui na terra. Envia alguém dentre os mortos para avisar, para ir à casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para avisar para eles, para não vir para esse lugar de tormento. Ah, mas é uma parábola. Me mostra, não tem na Bíblia. Outra parábola, só essa, não tem outra, eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, manda para mim, manda aqui para nós. Robson, eu quero comentar aqui que tem. Amém, eu vou aprender com você, porque eu não sei tudo, mas até hoje eu não encontrei uma parábola, a não ser essa, que cita nomes. E quando uma parábola cita nomes, ela vai além de uma parábola. Tem ícones importantes aí, fala de Moisés, aí fala de Abraão. Então, assim, aí fala de Eli, eu acho que Elias também. Tem alguns ícones importantes nessa parábola aí, tá? Então, e outra coisa. Tem um verbinho chamado, aí você vê lá no início, havia, esse verbinho havia não está aí à toa, tá? Então tem muito detalhe nessa parábola que nos mostra que não é simplesmente uma parábola, sabe? Então, a alma, ela tem um destino, Para onde irá a nossa alma, né? A partir dessa vida para outra? Se nós seguir Jesus, se nós deixar, né, tudo aquilo que nos embaraça nesse mundo, claro que muitas vezes tem pessoas que progressivamente vão deixando, assim também como nós estamos nessa caminhada de mudança, paulatinamente, né? Progressivamente, melhor dizendo, a gente vai mudando aos poucos, Deus vai lapidando nós, e aí, meu querido, a partir dessa vida para outra, quem morreu em Cristo Jesus, ele vai deparar com um lugar chamado paraíso. Presbítero Genilson. Você falou aqui na parábola de Lázaro, aqui no 25 diante diz, porém, Abraão, filho, lembra-te e recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males. Agora, consolado, tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Eu não vou voltar aqui não, vou avisar não. De sorte que quisesse passar daqui, os que não poderiam, nem pouco de lá passar para cá. E disse, roga-te, pois, que meu pai, e mande na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê o testemunho, o fim, que não venha também para este lugar de atormento. E disse Abraão, tem Moisés, profetas, ouçam-nos. E disse ele, não o pai Abraão, mas alguns mortos fossem ter com eles, arrependei-vos. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão. E ainda que algum dos mortos ressuscitasse, porque muitas vezes a gente fala sobre essa palavra, sobre alma, sobre vida, e pessoas que levam um banho-maria, não é coisa fácil, não tem perigo. Quantas vezes alguém recebe uma profecia, uma palavra, não dá crédito? Porque depois que morre, irmão, aí você não diz assim, agora quem esse rico aqui. Ele mandou, quantas vezes alguém já falou comigo, você, mas para a glória de Deus nós fomos alcançados e estamos aqui arrependidos, porque, não sei qual passagem fala aqui no acho que é Mateus que fala, quando aqueles 2 ladrões estão lá da cruz de Jesus, que um falou, se tu é verdadeiro filho de Deus, desce tu e salva nós daqui. O outro falou assim, cala-te, não sabe o que fala. Nós sabemos que nós estamos aqui. Mas ele falou com Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou assim, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Houve arrependimento.
Porque muitas vezes a gente, até nós, tem pessoas dentro da igreja com nós, que está assim, Né? a porta larga. A porta larga. Mas Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é Deus. E a gente está aqui como servo de Deus, como pessoas simples, como falhos, como pecadores, tentando transmitir para vocês que há uma salvação para a sua alma. Que há um processo para a sua alma. Exatamente. O pastor Antônio Carlos, sei, presbítero, eu falei agora há pouco aqui, né, sem ler o texto, mas é o que está aqui mesmo, na parábola do rico e Lázaro, versículo de número 28. Pois tenho 5 irmãos, isso aqui é o rico falando lá no Hades. Pois tenho 5 irmãos. Olha só como é que a mente do cara estava aguçada, ele não esqueceu. Tomou um choque. Não, ele estava consciente. Consciente. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não... Olha, um versículo 27 vai ficar mais bonito. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, o Hades é um lugar de tormento, né? E como evitar esse lugar, pastor? Sabemos da resposta, mas o senhor pode com certeza falar para os ouvintes aí. Como evitar esse lugar de tormento? Esse lugar nós só conseguimos evitar ele se nós aceitarmos Jesus como o único Salvador e perseverar na palavra do Senhor. Porque não é somente também aceitar e não cuidar da alma. Porque nós é como uma planta, né? Se nós plantarmos ela e esquecer de nascer, ela morre. Então a nossa alma é da mesma forma, ela não vai morrer, mas ela vai enfraquecer e não vai conseguir seguir a Jesus Cristo como é necessário. Porque para isso, como cuidar da nossa alma? Através da palavra, através de orações, através de comunhão com os irmãos, porque é muito necessário isso, que nós ajudamos uns aos outros, em oração, em várias coisas. Então, como ali Jesus falou com Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Porque se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos nem ver o reino do céu. Então nós não temos que nos preocupar, assim que nós aceitamos Jesus, nós não temos que preocupar mais com o inferno. Nós temos que preocupar em cuidar da nossa alma. E não temos que aceitar a Cristo por medo do inferno. Isso aí. Nós temos que aceitar a Cristo por amor a Ele, reconhecer, isso é um reconhecimento que Ele nos amou primeiro. É um reconhecimento que Ele deu a vida para nos salvar. Se nós não reconhecermos isto, por mais que nós fazemos bondade, por mais caridade que nós fazemos, nós não vamos alcançar a salvação. Porque a salvação ela não é por obra, mas pela graça de Deus. Porque as obras vêm através da fé em Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo. Aí sim, o nosso coração ele vai sendo preparado para as boas obras. Ô, presbítero, foi bom o pastor tocar nesse assunto sobre as obras, porque muitas pessoas se estribam também nas boas obras. Vamos fazer a boa obra, que aí eu vou ter a salvação, a vida eterna. Né? Teve um cidadão, ele me deu uma carona uma vez, ele é de uma outra tribo aí, vou falar um nome para não... Né? Ele falou assim, não, porque o fulano de tal disse lá no seu livro que o que vai nos levar à salvação é sermos pessoas de boas obras. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, desculpa, mas você entrou num campo aí que eu até gosto de falar bastante, que é sobre a questão da salvação. Aí citei Efésios 2,8, que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé não vem de vós o dom de Deus. Ao versículo 9, não pelas obras, para que nenhuma carne se glorie. Aí eu falei, se as obras em si salvassem, apesar delas fazerem parte, mas elas em si não podem salvar, o sacrifício de Cristo, então, teria sido debalde. Então, foi em vão. Né? Então, as obras não salvam. Né? Elas fazem parte, mas elas em si só não é o suficiente. Porque se fosse assim, então Cornélio era para ser salvo. Isso. Não comentou isso aqui sobre hoje, ele? Hoje. Está conversando sobre Cornélio. Cornélio era um homem de boas obras, rapaz. Deus jejuava, dava esmolas, Deus até ouvia a oração daquele camarada. Isso. Pedro está lá em Jope, em cima do terraço. Pedro é chamado para ir lá. E Pedro agora vai ter que falar com ele. Ó, te falta uma coisa ainda, rapaz. Esse jovem rico. O jovem rico também, você acabou de falar que era muito religioso. Lucas capítulo 18 fala sobre essa passagem. Tem outra passagem também na Bíblia que fala sobre ele. Ele era um religioso, guardava os mandamentos, né? Enfim, era religioso. Aí Jesus fala assim, te falta uma coisa ainda. Então, assim,
Não, não basta eu sou de uma religião. Não basta ter uma religião. Mas eu só faço boas obras. Não basta, não é o suficiente dar um quilinho de arroz para um, para outro. É bom, bacana, aqui, isso aí é plausível. Mas se for estribar em cima disso para ser salvo, não tem negócio. A salvação está somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só através de Jesus que podemos ser salvos. Não há outro e nem há outra que pode salvar o homem, a mulher, somente Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta a gente tentar, como o presbítero Dionísio falou aqui, atalhos, porque não existe atalho para chegar à salvação. Para alcançar a salvação, para chegar ao reino do céu, não existe atalho. Só existe o caminho, porque é o caminho. Não é um caminho, é o caminho, é o único caminho que existe, é Cristo. Não adianta nós queremos atalhar, como eu já criei em outras coisas antes de aceitar Jesus Cristo. Eu achava que aquilo ia me levar à salvação, mas um dia Deus me alcançou, que não foi eu que alcancei Ele, mas Ele me alcançou, porque se fosse por mim mesmo eu não teria ido, mas Ele me escolheu e eu aceitei a Ele, e Ele me aceitou primeiro, né? Eu digo assim, porque às vezes as pessoas perguntam quem quer aceitar Jesus, mas primeiro Jesus tem que nos aceitar, que nós não somos dignos dele. Mas a verdade é que se não for por Jesus, não existe salvação. E Jesus, quando ele estava ali em João 15, ele falou, João 14, que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se não tivesse alma, não tivesse espírito, se fosse o nosso corpo morresse e acabou, ele não falaria isso. Eu voltarei e levarei vós para junto de mim. Isso. Para que onde estiver, esteja vós também. Então, onde Cristo estiver, nós estaremos. Então, aonde que Ele está, no momento que nós morremos, nós vamos ter ali, a nossa alma vai para um paraíso. Pastor, o senhor que pastoreia, eu não sou pastor, né? Sou presbítero de uma igreja, então é diferente, porque o pastor está lidando ali com vidas, apesar do presbítero também estar ali, está auxiliando. Isso. Mas o senhor é pastor, ele aqui também é um presbítero. Eu vou dirigir o senhor essa palavra, o presbítero pode também falar sobre o que eu vou perguntar aqui. O que eu quero comentar. O senhor não acha que alguns líderes, não vou falar, eu não gosto desse negócio, gente, os líderes, não, de forma alguma, tem homens de Deus, sempre eu bato nessa tecla aqui, tem homens de Deus, mulheres de Deus. Ainda tem muitos. Entendeu? Esses líderes que não abrem esse leque, que não fala sobre o perigo, né, do pecado, porque o que vai levar o homem para o inferno é o pecado. A verdade é essa. As pessoas que muitas vezes têm medo porque o outro tem um dízimo ali bem gordo e começa a passar a mão por cima, porque se falar, a família sai. Porque tem isso, gente, lamentavelmente, mas tem isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas que abrem igreja porque o do colega deu certo lá e acha que é pastor e está abrindo igreja. Entendeu? Eu quero ser bem sincero aqui. Estão de brincadeira. E aí começa, não fala de salvação, não prega, só vive de campanha em cima de campanha, em cima de campanha. Campanha, amém, Deus pode dar um método, a beleza, amém. Mas envelope dali, daqui, Deus está enojado esse negócio. A salvação não está sendo pregada da forma que é para ser pregado. Estão fazendo um mercado dessa palavra. O sangue de Jesus Cristo em alguns lugares está virando mercadoria, um mercado, sabe? Igrejas fazendo de igrejas de empresas e o povo de negócio. Infelizmente tem isso, porque Paulo já orientou lá atrás sobre isso. Esses caras não estão correndo um grande risco, pastor? Eles estão correndo um grande risco porque estão negligenciando a palavra de Deus. Porque a negligência ela vai levar muito, além de muitas pessoas que estão sendo o rebanho e muitos que estão dirigindo o rebanho, porque essa palavra estão pregando muito aí doutrina da prosperidade, estão pregando muita facilidade, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de arrependimento, é o evangelho de perdão, não pregando contra a apostasia que está acontecendo demais nas igrejas nos últimos tempos, a apostasia, pessoas se desviando da fé, levando um mau exemplo para a igreja. E o próprio Jesus,
O próprio Jesus, ele disse que muitos naqueles dias vão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermos, né? Tudo isso vai ser falado naquele dia. Mas deixou de fazer o importante, que é pregar a palavra do Senhor, a verdade, o arrepender-vos, porque existe 3 pecados que ele não tem perdão. Tem 3 pecados que não tem perdão. Primeiro pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Esse pecado não tem perdão de jeito nenhum, a palavra fala. Mas nós sabemos que não está escrito, mas tem mais 2 pecados que não tem perdão. O não perdoar é não ter perdão. Jesus falou. Porque Jesus falou assim: quem não perdoa não pode ser perdoado. No próprio Pai Nosso, Senhor, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se nós não perdoar, então não adianta orar, ter essa oração. Perdão gera perdão. E a apostasia também, ela não tem perdão, porque quem é apóstata, ele não volta mais a palavra de Deus. Ele apostatou da fé. Então, uma coisa que não adianta, que ele não vai ter a capacidade de voltar. Mas vão pagar muito caro essas pessoas que estão negligenciando, porque muitas almas vão para o inferno por causa dessas pessoas que estão deixando de pregar a verdade, às vezes por causa de um dízimo gordo na igreja, às vezes por causa de uma oferta que a pessoa dá na igreja, aquela pessoa sabe que dá uma oferta boa na igreja, e vão deixando, esquecendo que quem tem que cuidar da obra, quem cuida da obra é o próprio Cristo. E nós estamos falando isso aqui, pessoal, daquilo que Paulo falou. Paulo falou sobre os obreiros fraudulentos. Sabemos que tem servo de Deus, né? Que fala a verdade. Mas tem muitos aí. Ele vai continuar dando um dedo de prosa desse assunto aqui, mas deixa eu ler uns comentários, mandar um alô aqui, pessoal. O Marco Antônio Alvino: a paz do Senhor Jesus, homem de Deus, que Deus abençoe, querido, a paz do Senhor Jesus. A Sônia Tavares, ela está perguntando aqui o seguinte: a Neliane antes está perguntando, falando não, ela digitou aqui: eu acredito que o salvo automaticamente se preocupa em fazer boas obras. O amor ao próximo faz parte de um verdadeiro convertido. Sim, é o que nós falamos, né? Isso aí é fato, porque diz a Bíblia Sagrada que o homem foi feito para fazer boas obras. O que nós estamos falando aqui, Neliane, é as pessoas se estribarem em boas obras, conforme tem segmentos que falam, conforme eu dei o exemplo aqui no cidadão falando para mim, que falou para mim, que o fato de eu fazer boas obras já é o suficiente para ser salvo. A garantia de vida. Aí não, está errado isso. Temos que realmente, o que ela falou é verdade, né? Temos dever de se fazer o cristão o cristão verdadeiro, ele tem boas obras. Ele tem boas obras, ele tem que fazer, porque não fica incompleto. Porque tinha uma igreja, na época de Tiago, que ela só tinha fé. Está lá em Tiago. Tiago falou o seguinte, que a fé sem obras era o quê? Morta. E ele exortou essa igreja. Entendeu? Então, assim, temos que ter essas duas coisas. A Sônia Tavares, falando sobre a vida ou morte, salvação ou condenação, a pergunta é: esse assunto aqui, ô Sônia, é muito complexo também, mas nós vamos responder pela Bíblia. Quando uma pessoa se suicida, muitos falam não tem mais salvação. Mas quando essa pessoa está com depressão, atribulada, como fica a alma? A questão é o seguinte: um dos mandamentos que a Bíblia fala, não matarás. Se eu matar uma pessoa e não se arrepender, eu tenho o céu? Não, de jeito nenhum. Se eu matar e não se arrepender, eu tenho o céu? Não. Então, não estou julgando, eu estou indo pela Bíblia, sabe? A Bíblia fala de alguns suicidas. Podemos trazer aqui até uma parte 2 dessa live aqui, né? Homens que suicidaram, né? Acho que foi até Saul também. Saul suicidou, né? Ele se lançou sobre a espada. Judas, por exemplo, né? Então, assim, fica para reflexão sua, Sônia, e dos demais. Eu poderia entrar mais em detalhe. Um dos mandamentos é: não matarás. Então, se a pessoa que mata não se arrepende, ela não tem céu. E uma pessoa, então, que entra por esse caminho, o suicídio, né? Ele mata ele mesmo. Exatamente. Ele não tem... Aí e o mandamento que Jesus falou, não matarás? Não tem. Quem tem o dom de dar vida e tirar a vida? O suicida, para mim, eu como servo de Deus, como pastor, a pessoa falar que o suicida tem salvação, ele está
colocando a palavra de Deus em dúvida. Em choque muitas coisas, né? Porque o próprio Jesus, ele disse, um dos mandamentos é não matará. Não foi, Jesus não matarás. Não falou, mas um dos mandamentos é não matarás. E quando você se mata, está matando alguém. Exatamente. Está matando alguém, você é alguém. Indiferente de depressão, não, que a depressão, para mim, como pastor, que eu acho que já é uma coisa que ela não é muito da medicina, eu já penso, eu tenho esse pensamento. Podemos trazer um tema. Mas nós não vamos entrar nesse hoje, exatamente. Tema justamente porque nós podemos trazer. Mas fica aí essa reflexão. Um dos mandamentos qualquer? Não matarás. Não matarás. Beleza. Em cima do que o pastor falou aqui agora há pouco, sobre a questão de pessoas, às vezes, não orientar, não alertar, às vezes negligenciar a palavra, presbítero Janilson. Como é que fica essa pessoa, o presbítero, uma vez que essa pessoa não está sendo orientada? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa é informada de que aquela pessoa bebe um gorozinho. Aí ela não alerta, não orienta essa pessoa. Fulano, olha, assim, assado. Não mostra na palavra. E aí? E essa alma? E esse cara que não falou? Ele vai prestar conta dessa alma. Sabe por quê? É que a gente falando de off aqui, hoje em dia, o presbítero e pastor, o negócio hoje é volume igreja e um montante de igreja. Eu prefiro, às vezes, ficar com uma pessoa se matando, se perder a alma dela, do que eu perder o dinheiro dela, ou talvez a família é grande, não posso falar. Jesus, quando fala em pregar que vem a multidão, eu até falei ontem na minha ministração ontem, as pessoas ficam com medo. Que a multidão, na verdade, tem dois focos. É de travar o povo e atrapalhar o povo. Mas só que você que é um líder, que preza para uma boa obra, você tem uma obrigação de chegar até essa vida, porque você não tem que prestar conta da alma dela e falar com você, irmão, sai desse caminho, esse caminho de morte. Porque pastor e presbítero, quantas pessoas a gente está vendo brincando com as coisas de Deus? E os líderes sabem e não chega, não desperta a pessoa. Ele vai prestar conta da alma. Sabe por quê? Hoje em dia, a porta tá lagueando. E as pessoas, alguns líderes, não vão no mesmo caminho. Hoje, infelizmente, a gente abre as redes sociais, é só falar de pastores, de homens de Deus. Está se perdendo. Por quê? Que nem o presidente falou aqui. Abre o ministério sem pedir orientação a Deus, sem pedir Deus orientação. E lá vai para aquele caminho que não, que o fulano fez assim, o homem começou assim, tá milionário. Irmãos, você tem que trabalhar para ganhar alma, não é para ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é ganhar do seu próprio suor, do seu trabalho. Né? Então, isso é muito sério, tá, gente? O que nós estamos falando aqui, eu quero até citar 2 Coríntios 13:8, que fala assim: ninguém pode ir contra a verdade, não ser a favor da verdade. Tudo que está sendo falado aqui é à luz da Bíblia, tá? Se alguém fala, eu não concordo, então não vai concordar com a Bíblia, né? Com a palavra. Mas graças a Deus, né, temos pessoas com mentalidades boas, mente de Cristo, que entende que a verdade tem que ser falada. É diferente, gente, de umas lives que a gente tem visto aí, que manda a quantidade de anos que você tem, que vai ser o valor do Pix que você vai fazer. Se você tem 50 anos, você vai mandar R$50 para mim. Isso aqui nem é live disso, não. De alta ajuda, não. Isso aqui é uma live que a gente está aqui para falar a verdade, tá? De repente, só você é confundido com grosseiros, mas não é. É a forma de falar, cada um tem um estilo aqui. Mas é umas verdades, né? Eu estava até falando esses dias com uma pessoa, algumas publicações estão sendo deixadas de lado, não publicam mais. Observa para você ver, posta alguma coisa em relação à Bíblia Sagrada lá na rede social, você vai ver que poucas pessoas vão curtir. Poucas pessoas vão comentar, sabe? Exatamente, porque a pessoa ela quer ficar bem com tudo e com todos, quer ficar em cima do muro, neutra, né? Não é que você quer ibope, fulano curtiu bastante, comentou, não é isso, mas é que as pessoas, nesse caso, algumas pessoas, elas estão com medo, elas estão retraídas, né? Inclusive, pessoal, está tendo uma perseguição ultimamente, debaixo do calado não, está aí estampado, né? Escancarado, onde líderes estão sendo perseguidos, igrejas estão sendo fechadas, né? Por conta do som, né? Então, assim, se a lei vale para A, tem que valer para B também.
né? Porque a quantidade de barulho, vamos falar das festas, né? Muitas vezes deixa você sem dormir e ninguém fala nada. Eu não né? sei se as pessoas viram no YouTube aí, mas na mesma rua que foi fechada uma igreja por causa do som, Eu vi aqui lá. tem uma festa de baile funk quase todo dia. Então isso aí Não foi fechado o baile funk. Isso é um preconceito muito baixo contra a igreja. Então, para você ver que hoje está difícil, sabe? Eu não sei porque não bloqueou a gente ainda nesse Facebook, que tem palavras que fala que eles vão em bloqueio, sabe? Mas vamos lá. Existe o céu, existe o inferno, pessoal. A Bíblia Sagrada fala isso. Para onde irão os ímpios, a nação que esqueceu de Deus? Vamos para a Bíblia. Salmo 9, verso de 17. Fala assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Vai ter aquelas pessoas que vão falar que o inferno aqui é sepultura, tá? Isso aí é uma sepultura, vai ficar o resto da vida lá. Não é aí. Jesus falou mais do inferno que do céu, de Mateus e Apocalipse. Né, pastor? Com certeza. Jesus ele fala muito o inferno, porque o inferno é um lugar tenebroso. É um lugar que Jesus não quer que nenhum de nós... Ele não quer, não tem prazer, né? Nenhum de nós, ele não quer que nenhum se perca, ele não quer que ninguém vá para lá. Porque ele sabe o que é o inferno. A palavra diz que ele desceu no mais profundo da terra, né? Ele foi buscar a chave do inferno. Então ele sabe o que é o inferno. Ele sabe por ele ser Deus e por ele ter ido quando morreu aquele lugar para buscar a chave do inferno. Então, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Mas muitas pessoas, eles andam por caminhos desconhecidos, né? Por caminhos que eles acham que vai levar a algum lugar que presta. Mas, infelizmente, nós sabemos que só existe dois caminhos. Um é céu, o outro é inferno. Hoje em dia, a palavra que saiu muito da igreja é essas duas palavras, céu e inferno, porque eles não pregam mais, mas a verdade é essa, que teria que ser pregada. Se você não tem Cristo, você não vai para o céu. Essa palavra, ela não pode deixar. O evangelho é isso. Exatamente. Voltando aqui nesse comentário aqui, que a Neliane falou, eu acredito que o salvo automaticamente se preocupa em fazer boas obras. É uma verdade, porque assim, quando você vem para Cristo, você tem o mesmo... Aí Paulo fala para nós ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Ou seja, Cristo tinha compaixão. O que é ter compaixão, gente? É sofrer com. É ter empatia, colocar no lugar da outra pessoa. Então, realmente, é isso aí mesmo. Automaticamente se preocupa em fazer boas obras. Você vê uma pessoa ali, por exemplo, vou dar um exemplo. É até chato falar, porque tem um ditado aí, coruja, que gava o toco pau nela, né? Mas vamos lá, eu tenho que contar. É benção, tem que contar. Tem um cidadão aí, que ele chegou num restaurante onde tem alguns evangélicos trabalhando nele. E ele anda aí pela rua e, de repente, para. Foi tão dia de folga minha folga. Isso dá nada para deparar com esse tipo de situação, rapaz. E o cidadão, tadinho, chegou para o restaurante e falou assim, eu ouvi ele falar, porque eu lá ia numa loja assim, sobrou comida aí? A pessoa falou assim, não sobrou. Eu escutei aquilo, como já está fechando as portas, eu falei assim, espera um pouquinho aí. Fui lá no Giovanni da padaria e levei alguma coisa para ele. Então, assim, isso aqui eu estou falando que se a gente for abrir aqui um leque, os irmãos já fizeram isso com N pessoas, né? De repente, não dessa forma aí, mas pessoas que você vê, não precisa falar nada. Deus já te dá ali, já te dá um toque e você já estende as mãos para aquela pessoa. Então, isso aí vem, é como a Neliane falou, isso vem no automático, porque você está em Cristo. E uma vez Cristo estando em você, e você em Cristo, esse é mente de Cristo, e esse amor é um amor que vai não ficar aqui dentro, ele vai transbordar e vai, né? Você vai ver as pessoas com outros olhos, olhar de compaixão. Nós podemos ver também sobre o que ela sobre o comentário dela, que a própria palavra lá em Mateus 12:35 fala assim: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro. Exatamente. Né? Ele não tira más coisas do tesouro. O homem mau tira as más coisas. Então, o homem que aceita Cristo, ele tem que ter boas obras, tem que tirar coisas boas. E ela destacou que o verdadeiro convertido, gente. Isso. Né? É o verdadeiro convertido. Tem pessoa que é convencido. Então, por isso que eu estou falando, o homem bom tira boas coisas. Porque é o homem que já aceitou a Cristo. Porque o próprio Jesus, ele fala que nós somos maus.
Nós só podemos ter uma regeneração quando nós aceitamos a Ele. Porque lá em João fala também, se nós amamos, porque ele nos amou primeiro, Isso. né? Então, ele mesmo falou. Então, ele falou, pelo fruto, pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. Você sabe se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, de acordo com as obras dele também. As atitudes da As pessoa ali, né? atitudes e tudo isso manda muito. Então, a nossa alma, ela depende das duas coisas, da fé e da obra, para que possa ser salvo. Nós estamos com 55 minutos de live aqui. O máximo é 1 hora. Já estamos Isso, quase nós chegando no vamos finalzinho aqui, tá? finalizando. E, gente, esse assunto vai longe. Tem muita coisa aqui que eu não deu para mim falar. Não falei sobre o estado intermediário da alma, né? O que é o estado intermediário da alma, Robson? Fica para outra live, porque nós vamos repetir essa live. Esse assunto aqui tem muita coisa, tá? O estado intermediário da alma. É importante nós falar isso, tá? A Bíblia Sagrada nos mostra isso, tá certo? Uma coisa eu quero aqui pedir você que está do outro lado aí, se puder compartilhar essa live com outra pessoa, para que essa pessoa também seja alcançada por essa mensagem, com certeza Deus pode fazer com que os olhos dessa pessoa se abrem, né? Porque vivemos uma época, gente, parecendo com a época... Houve uma época na história chamada Bela e Porquê. Essa época foi onde as pessoas falavam assim, gente, vamos... É igual Paulo também falou, né? Comamos e bebamos, porque amanhã não morreremos mesmo, né? Então, assim, temos que preocupar com a nossa alma, né? Temos que preocupar com a nossa alma, porque o que alimenta a alma nossa? É a palavra. A palavra. Né? Então, essa alma tem que ser alimentada, porque ela tem que ser nutrida com a palavra para ficar bem ali estabilizada, para quando chegar a hora de partir com Cristo. O presbítero, uma coisa, tem até um hino que eu sempre ouço, que eu gosto muito de ouvir, que ele fala, por que pararam de falar do céu? Já ouviu esse hino? Já, muito lindo. Então, e pararam mesmo. Infelizmente. Eles pregam muita coisa na terra, eles pregam que você vai ser abençoado com isso, eles pregam que você vai te dar uma chave do carro, uma chave da casa, chave de tudo, mas eles esquecem de pregar a chave do céu. A salvação, a chave do céu, só Jesus tem ela, não adianta. Eles esqueceram de pregar o céu e o inferno. E é para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar nossa alma do inferno e para levar para o céu. Então nós temos ainda que continuar pregando essas duas palavras na igreja. Não tem Você como. vai lembrar de uma mensagem que eu estava pregando numa cidade, rapaz. E aí eu estava pregando sobre o céu e o inferno. Eu falei para a igreja, irmãos, o tema hoje aqui é sobre o céu e sobre o inferno. Eu vi que algumas pessoas regalaram os olhos, porque assustaram ali, porque o tema foi esse. A minha esposa tá aqui num quarto aqui, ela tinha um registro, ela estava comigo esse dia. Foi quando ali eu comecei a falar da palavra, e aí, nesse meio tempo, eu falei sobre o retorno de Jesus, porque duas coisas conciliei sobre essa questão, né? Isso. E aí, eu falei, não, Jesus vai retornar para buscar a sua igreja, não sei o que, papapá, prepara-se, enfim. Aí, um cara estava lá no finalzinho, foi meio chapa. Ah, não, nessa igreja ela não estava, não. Agora que eu lembrei. Nessa não estava, numa outra que eu preguei também sobre o mesmo tema, ela estava. Foi lá em Guarani, e essa foi num outro lugar que agora lembrei. Foi na congregação do Prepetinga que aconteceu esse fato. Foram duas mensagens com o mesmo tema, porém que uma foi em Guarani, que a minha esposa estava nesse dia, e no Prepetinga ela não estava. Foi no Prepetinga que aconteceu esse fato. Eu estou falando que Jesus vai retornar, enfim. Aí o cara lá no meio, tinha um cara meio tocado, lá tinha tomado umas biritas. Ele meio cambaleando, olhou para mim lá no púlpito, assim, tentando firmar o corpo. Ué, eu vou falar a voz dele. Deixa eu voltar que eu mandei ele. Calma, pai. Não é bem assim. Nem mandou ele não. Foi, né? Por livre, espontânea vontade e prometeu voltar, rapaz. E ali ele foi, levei na esportiva, o cara tava meio zoado, tadinho. Quem mandou ele ir? E, irmãos, eu vou trazer aqui uma coisa que outro dia eu falei com meu sobrinho. Essa é pra juventude. Quando parte um que ou de acidente ou que mataram, fala assim, que Deus te recebe de braços abertos. Não vai não. Pois é, não rapaz, vai, a gente não, vê tanta publicação não assim. Não vai não nessa não vai te receber de braços abertos não. Se você não estiver com Jesus, você não vai, Jesus vai te receber de braços abertos. Então a juventude em dia, é melhor tomar cuidado, prestar atenção no que faz, porque as coisas de Deus é certa, as palavras de Deus se cumprem. Então você que é jovem, acha que a vida é só viver despojadamente, viver fazendo tudo quanto as coisas de errada, e depois fala que Deus vai te receber de braços abertos. Não vai não, tá, meu filho? Fica sem disso. Hoje mesmo eu ouvi de um jovem, não tem nada a perder mesmo.
você viu que o cara está desistindo dessa vida. Eu tenho observado, principalmente em nossa cidade, gente, precisamos orar muito, tá? Em geral. Não só em Piraúba, não, tá em geral. Precisamos orar muito, muitas pessoas desistindo de viver, né? Muitas pessoas não querendo simplesmente viver. Mas nós vamos orar para repreender todo esse mal em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos então, já chegou o final, né, pastor? Chegou no final. Exatamente. Eu só quero deixar um versículo para meditação daqueles que vão ver, que estão vendo, que diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Todos aqueles que aceitam, ele é chamado filho de Deus. Então que os irmãos possam meditar nessa palavra, buscar na palavra o contexto desse versículo, para que possam entender. Nós não temos tempo para fazer isso aqui, mas que Deus possa abençoar cada um. A paz do Senhor para aqueles que estão ouvindo, e boa noite, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, que Deus abençoe a todos. A última oração vai ficar com o nosso irmão presbítero Junilson. Boa noite, a paz a todos. Vamos orar para Deus, está abençoando nós, está abençoando essa live, e todos que vão ouvir, e também abençoando também nossa cidade, nossa região, porque o demônio não está brincando de demônio, não. Nunca brincou, né? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos neste momento, nós estamos aqui, meu Pai, termo dessa live, meu Pai. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir e vai entrar no coração, meu Pai, que temos que prestar conta das almas, meu Pai. Então, Senhor Jesus, você possa dispersar essas pessoas que estão na sua presença, brincando, meu Pai, com as suas palavras. Então, Jesus, você possa vir de encontro essas pessoas, abençoa a vida do pastor Antônio Carlos, do presbítero Robson, da casa do presbítero Robson, que abriu um espaço, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, falando sobre um tema muito importante, é sobre almas, sobre vidas, meu Pai, que temos que ter um zelo, meu Pai, fazer uma boa obra, mas também com excelência, meu Pai, e saber que um dia, para nossa alma será salva, em nome de Jesus Cristo. Não adianta só nós aceitar Jesus e não entrar, meu Pai, no trabalho e fazer uma obra para agradar os olhos do Senhor, não para agradar os olhos do homem, mas sim fazer uma boa obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Jesus. Amém. O mais que Deus abençoe, queridos. Vem aí mais um antes e depois. Nós vamos repetir ele com o pastor Alisson, tá? Porque não deu certo aquele dia também. Vou chamar para fazer aqui, tá? Que aí eu acredito que não vai ter problema. A não ser que aconteça o mesmo aquele dia, mas tomara que não aconteça. Depois do pastor Alisson, nós vamos, eu quero também dar meu testemunho, tá? O antes e depois comigo, e um dos colegas vai estar fazendo as perguntas, tá certo? Que Deus abençoe, muito obrigado, pastor Antônio Carlos, obrigado, presbítero Jonilson, obrigado a você que está aí acompanhando, que ainda vai acompanhar. Um abraço.